Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista da revista Conteúdo Compartilhado da Consulpaz. Hoje, diretamente de Caxias do Sul, com um convidado especial, Daniel Martim Eli, vice-presidente da Randon Corp, CEO da Rendes, conselheiro, educador, deixa eu pegar minha cola aqui, cofundador do Instituto Hélice e do Instituto Unitea e também autor do livro O Líder em Transformação, que está fazendo aí bastante sucesso. Daniel é um líder que acredita na cocriação de futuros cada vez mais humanos, colaborativos e inovadores. E nesse bate-papo que a gente vai falar aqui hoje, a gente vai tentar abordar aí temas como liderar para transformar, estratégia, cultura, inovação e movimento. Então, Daniel, é muito bom, um privilégio estar aqui contigo, né? Seja muito bem-vindo e obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, Eden, depois de muito tempo que a gente não se encontra, e poder aqui em Caxias do Sul gravar esse nosso bate-papo aí. Muito bom. Para a gente iniciar aí, né, começar esse bate-papo e dentro dessa tua linha, eu gostaria que... Você costuma dizer, se eu não estou enganado, que os velhos modelos de liderança não mais são suficientes para os desafios atuais. Perfeito. É mais ou menos isso? É por aí, Então, assim, que tipo de liderança hoje é necessário para a gente conviver com toda essa complexidade, essa velocidade, essas mudanças, tecnologias, enfim, que a gente tem encontrado, né, das dores reais das organizações? Porque uma coisa é a gente falar muito de teoria, né? Mas você não só tem a teoria, Daniel, mas como você vivencia isso nas suas diversas responsabilidades, né? Então, pergunta simples, eu sei isso. Mas eu acho que tu me dá um gancho aqui, né, Eden, para entrar no tema que eu mais gosto e mais venho dedicando tempo nos últimos anos, porque liderança não é um assunto novo, né? A gente sempre falou em liderança, existem livros de liderança desde a década de 50, 60, do século passado. Então, assim, a primeira provocação que eu sempre faço é o que mudou realmente na liderança? Mudou um contexto. E esse contexto é que está nos obrigando cada vez mais a pensar com a cabeça desse século e menos do século anterior. Eu gosto de trazer alguns exemplos para mostrar isso, né? Se tu pegar qualquer livro de liderança, lá vai estar do século passado, 50, década de 50, 60, 70, os conceitos, se tu for ver, da liderança são sempre os mesmos. Tem que inspirar pessoas, potencializar o melhor potencial das pessoas, criar um ambiente, né, seguro. Então, isso sempre foi uma verdade. Por que agora a gente está falando tanto, até eu tenho usado uma outra expressão que é resgatar o que sempre foi a essência da liderança? É porque o contexto atual ele nos coloca em desafios onde a gente precisa ser menos gestor e mais líder. Então, eu vou dar um exemplo aqui de uma coisa que uma vez eu li num livro, agora eu não vou me recordar o nome do livro, que ele caracterizava os problemas em níveis, né? Então, tu tem problemas simples, problemas complicados, problemas complexos, aí depois vai aumentando até chegar nos caóticos, assim, né? E o que a gente vê nessa nova era, que a gente está vivendo nas últimas décadas, são problemas de complexos para cima. A gente tem muito pouco problema simples ou complicado para resolver. Os problemas simples e complicados, tu conseguia resolver até com receita de bolo, tu concorda? Tu consegue botar um processo, tu consegue ver práticas que já funcionaram para resolver aquele problema e copiar. Daniel, posso fazer um comentário? Na verdade, uma pergunta. Isso do simples e do complicado, talvez muito em função do próprio ambiente mais estável. Perfeito. Que demorava muito mais para se alterar. Então, a receita de bolo funcionava. É isso que você está dizendo? Exatamente isso. Como por exemplo, eu sou um executivo que tem 3 décadas de formação numa escola tradicional, só que durante essas 3 décadas, se eu pegar a última década e meia, quem sabe 2, a velocidade é totalmente diferente da minha primeira parte da minha formação profissional. Na primeira parte, o mundo vinha numa velocidade diferente, as coisas eram mais previsíveis e os problemas eram mais simples ou complicados. Nessa segunda parte da minha trajetória, os problemas são de complexos para cima. Então, vou dar um exemplo. Covid. Quando nós nos deparamos lá em 2020 com a Covid, a Covid não é um problema simples ou complicado. É de complexo para cima. Ninguém sabia Quase que caótico até. Ninguém sabia o que era a tal da Covid. Ninguém sabia quais eram os procedimentos. Ninguém sabia que tipo de vacina.
Se tu não tivesse a condição de orquestrar e reunir diferentes atores sob um problema que estava colocado ali, que era de complexo para cima, e cada um olhando pela sua perspectiva ajudar e contribuir para chegar na solução, a gente não tinha resolvido. Sim. Pegar a nossa enchente aqui no Rio Grande do Sul recente. Outro baita exemplo. Nós tínhamos vivido em 1941 a última enchente. Mas da forma como aconteceu, na intensidade, a água que não saía de dentro das cidades, etc. Cara, ali precisou muita gente pensando de forma diferente. E aí que entra o papel do gestor e do líder. E muita colaboração, né? Muita colaboração. Mas aqui que está a diferença, Éden, do gestor e do líder. O gestor, e eu fui... Para mim, um bom gestor está contido dentro da liderança. Mas a liderança é algo muito maior. Um bom gestor consegue pegar receitas de bolo e aplicar em problemas simples e complexos complicados com muita facilidade. Para problemas complexos em diante, tu precisa de orquestração, de colaboração, de diferentes formas de pensar para resolver o problema, né? Então é isso que tu está falando. Aqui eu tenho que resgatar o que foi sempre a essência da liderança, que é a capacidade, se eu estou aqui num ambiente que eu tenho 4 pessoas que pensam diferentes, fazer dessas 4 formas diferentes de pensar a construção de uma solução que não está previsível, né? Que não é normal. Assim. Que seja boa para as 4 partes. E que seja boa para todos. Né? Pode não ser excelente para todas, mas elas vão atender, no mínimo, algumas coisas básicas para todas e permitir que se evolua, né? E isso eu tenho vivido assim, de forma geral. Por que eu escrevi o livro, né? Da onde surge a inspiração do livro? O livro eu já vinha escrevendo sobre muitas coisas que eu observava no mundo organizacional ao longo do tempo. Mas quando chegou ali a época da Covid, eu decidi consolidar. E, na verdade, é só um olhar crítico ao mundo real, onde eu pegava um mundo tradicional, que ainda insiste em fazer a rotação numa velocidade que não é do mundo real e quer usar as ferramentas do século passado para resolver os problemas do século presente. Né? Eu vou emendar uma pergunta aí sobre isso. Você tem um desafio, eu imagino que gigante, né? Porque você, hoje, como vice-presidente de uma companhia que, obviamente, tem um baita esforço e praticando novas formas de gestão, mas é uma companhia de décadas, com muita tradição. Companhia tradicional, vamos pegar assim, né? Perfeito, uma companhia tradicional. Mas que vocês têm várias ações, né? Seja a Rende, seja o Conexo, enfim, tem várias atividades trabalhando com startups e tudo mais, né? Como é que você tem conseguido, ou como é que você tem provocado essa organização tradicional, né, para acompanhar esse momento que você acabou de descrever? Isso é bem interessante, assim, porque eu não acredito numa transformação das nossas organizações sem antes existir a nossa própria transformação. Então, contando o meu caso, assim, né, lá em 2014, eu passei um tempo fora, estive na Argentina, estive nos Estados Unidos, e a gente se encontra, acho que quando eu volto, né, lá em 2014, 2015, a gente começa a entender, ali a Randon Corp estava fazendo, na época era Empresas Randon, nós estávamos completando 65 anos, e ali a gente se questionava, como é que a gente vai fazer os outros 65 anos? E a gente já tinha uma certeza que não era da mesma forma. E não fazer da mesma forma, inclusive, era uma forma de honrar o legado dos 65 anos. Porque se a gente não muda, alguém muda a gente, né? A organização ela não se torna competitiva. E a gente começou esse processo, eu sempre lembro do Daniel Randon, né, quando ele me fez o convite para começar a pensar. Eu fui um dos... Na época você estava à frente em de RH. Né? RH a minha formação sempre foi RH, hoje eu estou nos negócios. Talvez essa até facilidade de entender a cultura, o ambiente, me ajudou a entender o que precisava ser feito. Mas aí o Daniel Randon falou uma coisa muito importante na época, que ele disse, vamos começar pelo coração da empresa. Essa mudança, essa transformação. E onde está o coração da empresa? Nas pessoas. E o RH, então ele queria que, como RH, a gente tivesse um certo protagonismo em ajudar a propor o que fazer e como fazer. E aí, Éden, me puxaram o tapete, né? Porque quando o Daniel me pede isso, eu digo assim, pô, Daniel,
mas eu também não sei o que fazer e como fazer. Eu também venho da escola tradicional, né? Também nasci no comando-controle. Tô fazendo toda a escola tradicional. Pô, e agora que chegou a minha vez, tu quer que eu faça tudo diferente, né? Mas a nossa geração passa por isso, né? Passa por isso, exatamente. Nossa geração passa Aí por eu isso. peço para ele, Daniel, vamos fazer o seguinte, deixa eu conhecer o que tem lá fora. Né? Pedi uma licença, assim, entre aspas, não foi uma licença porque eu estava trabalhando, mas eu consegui ir em vários ecossistemas de inovação aqui do Brasil e fora do Brasil. Porque qual era a minha curiosidade naquele momento? É entender, Eden, por que no Vale do Silício o pessoal já conseguia trabalhar mais colaborativamente? Por que eles conseguiam conectar startups aos seus negócios? O que tinha lá de diferente que não tinha aqui na Serra Gaúcha para a gente fazer o mesmo? Aí eu começo a circular no Brasil, vou lá para São Paulo, vou lá no Cubo, vou em outros ambientes desse tipo e começo a ver que tinha uma certa... tinha um certo, não um padrão, mas tinha uma similaridade nesses ecossistemas que podia acontecer aqui na Serra Gaúcha, podia acontecer dentro da Randon Corp. Quais foram as minhas conclusões? Problemas todo mundo tem, né? Pessoas com formas diferentes de pensar e resolver problemas, tem lá no Vale do Silício, tem aqui. Dinheiro para investir em coisas diferentes também tem aqui na Serra Gaúcha. Tá certo que o gringo é mais assim, né? Mas assim, se tu tem um bom projeto, ele vai. Startups existiam, só que elas tentando fazer e não uma vida meio caminhar sem as grandes corporações porque elas não conseguiam se conectar. Ou até mesmo não vendo oportunidades e tentando buscar outros ecossistemas às vezes. Perfeito. Né? A gente vê, eu conheci algumas startups daqui se conectando em outras realidades, poderiam estar aqui, né? Santa Catarina fez um trabalho belíssimo antes de nós. Hoje o Rio Grande do Sul recuperou um pouco esse terreno. Mas se tu olhasse ali em 2016, 2017, eu uso a terminologia assim, nós, executivos, nós lá dentro da Randon Corp, para não dizer a Serra Gaúcha, a gente estava numa certa miopia digital. O que para mim é miopia digital? Miopia digital não é saber operar um celular, um smartphone. É como eu agora, com os mesmos elementos, pensando de uma forma diferente, eu vou orquestrar tudo isso para gerar uma solução diferente. E é aqui que entrou o pulo do gato. E uma das coisas que eu aprendi quando eu fui para o Vale do Silício, que para mim assim, foi um divisor de águas, lá eu comecei a entender essa tal da lógica da abundância versus a lógica da escassez. Depois que eu aprendi isso, para mim ficou muito fácil fazer essa leitura de ambiente e conseguir entender o que tinha que fazer um depara, nos traços de cultura e o que a gente tinha que fortalecer. A lógica de abundância é uma lógica de compartilhamento, de colaboração, muito mais... Não é uma abundância concentrada. Não, né? É um crescimento incremental da lógica atual. É uma lógica distoante da lógica atual. A lógica escassez é como a região da Serra cresceu. E eu falo isso porque eu já tenho 20 anos, então agora eu já me sinto com propriedade de falar como um caxiense aqui. A gente sempre quis ser melhor do que a outra empresa. A Marco Polo e a Randon sempre disputaram para ver quem era a maior. E assim, isso foi saudável por um tempo, onde as coisas eram mais previsíveis, os problemas eram mais simples, complicados, né? E eu consegui aplicar algumas receitas de bolo. Então, a nossa região, ela cresce sobre essa lógica, mas ela não vai perpetuar sobre essa lógica. E aí a lógica da abundância começa a dizer o seguinte: por que Marco Polo e Randon Corp não trabalham juntas para resolver problemas comuns? Por que elas não começam a influenciar a mudança de cultura e de mentalidade da região da Serra, já que elas têm um protagonismo dentro de Caxias do Sul? É um pouco de conceito de complementariedade, né? O que um tem de lacuna, o que o outro tem, o que a gente pode fazer junto, e às vezes até mesmo que se sobrepõe algumas coisas, como fazer isso melhor, né? Perfeito. E a grande dificuldade no início, nas primeiras conversas, é porque tu tem que romper primeiro essa lógica dentro de casa, dentro da tua empresa. Então a Marco Polo estava fazendo esse trabalho e nós também. A gente começou a entender, cara, nós precisamos pensar diferente, nós precisamos fazer coisas diferentes. E o Instituto Hélice nasce logo na sequência. O Instituto Hélice, para quem não sabe, ele é um instituto que hoje tem mais de 30 empresas aqui da Serra Gaúcha.
e que resolvem problemas comuns, né? E com startups e outras micro e pequenas empresas, etc. Que para nossa região é trazer a lógica da abundância mais do que a lógica da escassez. Mas eu lembro que nós vamos ter momentos desse instituto, as primeiras reuniões foram terríveis. Imagino. A gente colocava numa mesa assim, né, dizia assim, vamos procurar um problema comum na área de logística. Aí sentava um representante da Marco Polo, um da Randon, um da Florence e um da Sopran, que foram as quatro empresas que iniciaram. Aí, vamos falar dos nossos problemas. Aí dava um silêncio, né? Ninguém queria falar. Ninguém queria falar, porque na lógica da escassez, eu não falo das minhas fraquezas, eu não falo dos meus problemas. Ainda mais com o meu amigo aqui do lado. Com o meu adversário, né? Aí deu aquele silêncio mortal, assim, daí a gente, puxa vida, então vamos ter que fazer uma dinâmica aqui. Um quebra-gelo. Mas no final a gente conseguiu romper essa barreira e depois a gente foi o seguinte, por que nós temos que resolver dentro de casa? Por que a gente tem que fazer tudo sozinho ou dentro de casa? Se o que mais a startup precisa, vamos pensar assim, é escalar uma solução que ela já traz pensada de forma diferente, com tecnologia embarcada que a gente não tem muitas vezes dentro de casa. Por que eu não dou espaço para essa startup escalar dentro das nossas empresas? E ali o Instituto Hélice começa a organizar. Isso é tão de poderoso. Forma controlada, com risco mais mitigado, porque você tem isso separado, você não está contaminando diretamente o teu negócio. Perfeito. Então, mas assim, a gente teve que fazer todo um... Aí dá para escrever um livro, porque a gente matava startup na área de compras. O cara estava lá começando a startup dele, comendo miojo, tomando Coca-Cola, e aí tu chegava na área de compras e dava um calhamaço de folha para ele preencher com histórico de faturamento dos últimos 5 anos. Não tem nenhum ano de vida, como é que eu vou? Aí nós tínhamos que criar processos... Dentro de casa. Tecnologia. Tecnologia. Tá criar processos para isso, um fast track dentro da área de compras, para conseguir conectar. Sem romper com compliance, deixando tudo muito bem, né, esclarecido. Exatamente. Por ser uma empresa tradicional, por precisar prestar contas, mas que fazer isso casar. Agora, isso não foi algo, tenho certeza que vocês fizeram do dia para a noite. Você falou, foi para fora, foi entender um pouco e trouxe isso. Óbvio, não é dos detalhes, mas como é que é essa jornada dentro de casa, Daniel, de pegar as cabeças velhas, não estou falando de idades velhas, estou falando das cabeças velhas, né? Criadas, formadas, forjadas, né? Num outro contexto. Num modelo totalmente de escassez, vamos chamar assim, né? Nessa linguagem, e conseguir abrir essas cabeças para um mundo de maior abundância. E isso, obviamente, deve estar em construção ainda, não deve estar 100%, eu imagino. Mas... Não, ele sempre vai ser um processo contínuo, assim, mas tem momentos para romper algumas coisas que são importantes, né? Talvez, de novo, vou voltar para pessoas e cultura, por conhecer muito esse processo de transformação de culturas. Quando tu quer mexer numa cultura, a gente mexe em 3 pilares, né? A gente mexe em comportamentos individuais e coletivos, né? Como é que eu consigo mudar comportamentos? Muitas vezes eu tenho que mexer num segundo pilar, que são sistemas, e num terceiro pilar, que são símbolos e rituais que mandam mensagens muito fortes para dentro da organização. Então a gente começou a mapear quais eram os símbolos e rituais que não conversariam com essa nova lógica. E o que a gente precisaria propor diferente. Depois a gente começou a mapear que comportamentos da liderança, por exemplo, conversam do resgate da essência da liderança, que tu precisa menos gestor e mais líder, que precisariam avançar. E depois vai mexendo em sistemas e outros processos. Mas eu tive um professor, que eu cito sempre, né, quando eu fiz o programa da Singularity lá no Vale do Silício, John Hager é o nome dele, que ele dizia uma coisa muito importante, né? Todo processo de transformação, antes de tudo, ele não é um processo racional, ele é um processo político. E o que mais as empresas falham, Éden, e tu deve acompanhar isso na tua consultoria, nas implementações de CSC, SAP,
é subestimar a questão política, os jogos de poder, de egos, vaidades, que estão instaurados dentro de uma organização e que geram o que eu venho dizendo que é um sistema imunológico contra mudanças maiores que precisam ser feitas, né? Chega a ser ilógico, às vezes, algumas decisões ou algumas reações que a gente vê no dia a dia, né? Independente do porte da empresa, do segmento da empresa, chega a ser ilógico, Daniel, tomar as tomadas de decisões por este motivo. É isso aí. Pela questão política e não pelo futuro e sucesso daquele negócio. É inacreditável. Você está coberto de razão. Isso causa mais que uma miopia, é uma cegueira mesmo, assim, né? Que te bloqueia. E eu venho dizendo assim, o problema nessas... E a Randon Corp é uma organização tradicional que está se permitindo a fazer esse movimento, é que esse sistema imunológico, ele foi, com esse jogo político tão bem treinado, e que a forma de eu conseguir avançar não é indo contra o sistema imunológico. Porque pensa no nosso sistema imunológico, ele nos mantém vivos. Sim. Mas ele precisa ser retreinado. Porque o sistema imunológico, quando ele vê algo muito diferente daquilo que ele conhece, ele encara como uma ameaça. E ele quer colocar para fora. E ele quer expelir. E hoje o mundo, nem tudo que é muito diferente do que tu sempre fez é uma ameaça. Pode ser uma grande oportunidade. Esse é o ponto, Éden. E como tu treina um sistema imunológico para que ele comece a reconhecer que uma startup, em vez de ser uma ameaça, pode ser uma grande oportunidade. Como é que tu treina um micro e um pequeno empresário que olha para as startups com uma certa receio e medo, que vai ocupar, lógica da escassez, que vai ocupar o seu espaço, e consegue mostrar para esse micro e pequeno empresário que tudo que ele fez até hoje, empreendeu e conhece, se ele se aliasse a uma startup que tem convergência na solução com a tecnologia que ela já traz, com um pensamento ágil... Para alavancar o negócio dele, não o contrário. Seria uma oportunidade. Seria a lógica da abundância para fazer isso. Só que aí vai entrar o ponto que eu exploro muito isso no meu livro, e por isso que eu quis fazer tanto o livro. E o livro se chama O Líder em Transformação, justamente porque ele vai ser sempre transformação. Quem é o principal representante do sistema imunológico dentro das organizações? A liderança. Então, assim, quando o Éden chegou lá em 2015 e falou, vamos fazer um CSC, vamos fazer uma coisa... Isso significa vamos tirar uma parte que está nessa empresa, nessa outra, vamos juntar tudo, ter eficiência, produtividade. E o Daniel olha para o Éden assim, Éden, o que tu quer aqui? Naquele momento, eu estou sendo o sistema imunológico. Então, quem precisa ser retreinado é o Daniel de entender que ali tem uma oportunidade. Aí tu vai mexer em egos, vaidades, vai voltar para o mesmo assunto. Ou seja, a questão não é top-down, mas a alta liderança precisa genuinamente estar aberta, não vou nem dizer querer, mas estar aberta a essas possibilidades, não, Daniel? Vai voltar na liderança e aí eu tenho complementado esse raciocínio, Éden, porque assim, quando um líder decide também fazer a sua mudança, ele geralmente, pelo que eu tenho acompanhado nos últimos anos, faz isso em momentos de dor e não em momentos que ele poderia fazer sem dor. Infelizmente é do ser humano isso, né? Gestão da mudança acontece normalmente por duas situações, ou por visão ou por crise. Infelizmente, a gente também na experiência da consultoria nos mostra que a grande maioria das vezes é por crise. Isso aí. E ela é mais doída, mais sofrida do que quando é por visão. Então, é duro reconhecer isso, mas posso estar enganado, mas e vou dar uma percepção minha. Eu olhando de fora a Randon Corp, claro, já participei de alguns projetos e tal, mas olhando de fora, a sensação que eu tenho é de que teve um pouco dos dois, mas teve muita visão, Daniel. Não sei, você que está no core desse negócio aí, né, e ajudando a construir isso,
Faz sentido isso? Faz porque assim, ó, muito do que a gente está... E só fazer você também falou num artigo recentemente de estratégias adaptáveis, Isso. Não foi alguma coisa? Isso acho que cabe um pouco nessa... Mas vamos primeiro nessa primeira parte, assim, a visão e a dor, né? Eu acho assim, a jornada do líder, voltando para o líder, tem que ter um momento de autoconsciência que o Daniel comece a entender que ele precisa mudar. Então, eu tive o meu momento de consciência quando o Daniel Randon pediu para eu ajudar a pensar o que fazer e como fazer, e eu me dei conta que eu não sabia. Estava pensando no modelo antigo. E que eu precisaria descobrir para poder ajudar dentro da minha contribuição à organização, que eu chamei da minha miopia digital naquele momento. Cada um vai ter a sua alavanca de dor e tem que descobrir aonde é. Mas isso é a primeira parte. Depois tu tem que somar novas competências, né? E tu tem que somar um portfólio de novas estratégias para dar conta dessas novas competências. O que aconteceu em 2015 e 2016 na Randon Corp? Uma das piores crises do nosso mercado. O nosso mercado de implementos rodoviários, que ainda era o principal, hoje a nossa receita é mais diversificada, ela chegou a cair 60%. Então a gente teve que encolher a empresa. Até número de funcionários. Foi a época que a gente estava lá. Foi um momento de crise, de dor profunda. Mas a gente tinha começado esse repensar em 2014. Antes da crise. Então a gente estava no momento da crise com uma cabeça já pensando diferente. E eu acho que isso nos ajudou a tomar decisões mais corretas em relação a como, a partir daquele momento difícil, já ajudar a reconfigurar uma Randon que pudesse ter outros 65 anos. Você quer falar pensando lá naqueles 65 anos. E eu digo muito assim, o que a gente vem colhendo nesses últimos 5 anos na Randon Corp como um todo é fruto desse período, que é um período de transformação de cultura, de traço de cultura muito forte, né? E então teve a visão, sim, talvez foi acelerada pela dor, né? Mas que a gente conseguiu fazer disso tudo só que aonde trava esses processos, que aí é o ponto que eu vejo hoje, que muitas organizações fazem isso, elas conseguem alavancar esse processo, acelerar, depois elas entram meio num platô e às vezes elas até retrocedem, que é a tua capacidade de continuar desenvolvendo os líderes para o teu sistema imunológico continuar evoluindo. Na linguagem antiga, continuar rodando o PDCA ali para ele continuar evoluindo e não parar a busca da melhoria contínua na liderança. Porque se isso for um movimento do Éden, do Daniel e dos outros não, isso não se sustenta no tempo. Para mim, um processo de transformação ele só é sustentável quando mais de 1/3 começa a estar coeso nessa mudança, no entendimento da mudança e na sua própria mudança. Por que eu digo 1/3? Porque justamente tu conhece muito de processo de mudança, né? Tem uma boa parte que está em cima do muro e vai ter 1/3 que vai ser sempre refratário. Então, assim, no momento que eu tenho 1/3 que entendeu, eu consigo começar a influenciar a turma que está aqui em cima. Aquele outro 1/3, deixa lá. Ele vai ter que vir no arrasto depois, né? O John Hagel, esse professor que eu citei, ele só dizia o seguinte: enquanto tu não for suficientemente 1/3, um número, não vai brigar com o outro lá que tu vai apanhar, né? Porque tu vai ser em minoria. E aí tu precisa ter ações concatenadas dentro da tua organização de criar aliados a esse processo, trazer mais líderes. Para mim, essa é a parte aonde tu começa a ver a diferença das empresas, dos meninos e dos homens, né? Que a gente brinca, porque as empresas que estão conseguindo passar desse ciclo é porque elas entenderam que esse processo é árduo, é contínuo e não dá... Eu vejo muita empresa hoje que se conecta nesses ecossistemas de inovação, vira aquele oba-oba, modismo puro, dá aquela bolha e depois, assim, a primeira crise que vem não consegue sustentar as mudanças, porque ela não entendeu a transformação. Na verdade, ela acompanhou um movimento, mas ela não fez o seu movimento de transformação. E nesse ponto, eu acho que a Randon Corp
Eu sou suspeito de dizer, mas ela está fazendo muito bem esse processo. E como eu tive a sorte, nesse momento de crise, né, acompanhar vocês, a minha leitura, por isso que eu quis checar contigo, eu nunca tinha perguntado isso para nenhum executivo da Randon, foi de que já havia uma visão, um movimento de transformação. Que, putz, veio a crise. Cara, precisamos acelerar, não tem muito o que fazer. E foi colocada muita energia para isso. Talvez quem não teve oportunidade como eu, que estava próximo, talvez não consiga ler ou entender esse esforço que foi. Mas te ouvindo agora e olhando isso que, olha, a partir de 2020, vocês começaram a colher os frutos, que são os últimos 5 anos, com pandemia, sem pandemia, se vocês não tivessem pensado e se estruturado para isso, muito provavelmente esta transformação na liderança, na própria estratégia da companhia, não teria o sucesso, o êxito que está tendo hoje, né? Exatamente isso. Então, eu lembro quando a gente trabalhou lá, na primeira vez, se não me engano, eram 14, 15 grandes CNPJs. Hoje são 90, pelo que eu conversei. Eu já não sei mais o número. Mais ou menos isso. Então, assim, olha o tamanho que essa companhia, né, tem. Não é nem questão de fator, tamanho de abrangência mesmo, diversidade de pensamento, de opiniões, enfim, de posições, né? É bem... E Eden, só fazendo um link de novo com a liderança e o gestor, né? Nesse ponto que tu está fechando aqui. Hoje, um bom gestor tem muita dificuldade de dar conta de tudo isso que nós estamos falando. Porque ele está procurando receita de bolo aonde não é receita de bolo que vai resolver. É essa orquestração. Uma vez eu escrevi um artigo, fui bastante criticado, né? Porque o meu título foi daqueles que, se tu apertar um pouquinho, escorre sangue também, né? Eu dizia assim, ó, os bons gestores estão com os dias contados. Mas o que eu estava querendo dizer lá é que se o Daniel, lá em 2014 e 2015, não tivesse se dado conta que ele tinha que fazer a sua transformação, que ele tinha que saber responder o que fazer e como fazer, e ir atrás disso e trazer isso para dentro da Randon Corp, eu seria um bom gestor que não estaria mais dentro da Randon Corp hoje, né? Porque eu não acompanharia. E aí, quando eu falei lá, o que é a maior missão do líder se não potencializar as pessoas? Quando alguém chegou para mim e disse assim, Daniel, me ajuda a dizer o que fazer e como fazer, isso não é uma estratégia de liderança, de potencializar o melhor do Daniel? Total. Me deu empoderamento para outros colegas. Desafiou, empoderou, deu espaço para conhecer, permitiu trazer coisas diferentes. Então, eu me potencializei como liderança nesse momento, ainda mais. E me ajudou a fazer minha própria transformação. E hoje eu ser dentro do sistema imunológico da Randon Corp, uma parte treinada do sistema para tudo isso que a gente está vivendo. Né? Treinada, multiplicador, referência, enfim. Aí é o papel que eu ia fazer. Aí é o que eu venho dizendo, né? É a consciência da liderança. A liderança é um propósito de vida. Eu não sou o líder da Randon Corp. Quando tu entende o que é a liderança, tu não consegue não estar aqui contigo, Eden, fazendo essa conversa para que de alguma forma ela atinja mais 1 ou 2, 3 pessoas. Né? Aí tu começa a ter um outro entendimento também do que é o teu papel, né? E aí a gente acabou falando já um pouco, né, dessa construção orgânica aí toda que você falou. Eu queria falar um pouquinho da Hands, que você contasse um pouco. Parece que tem um desafio aí de dobrar de tamanho até 2027 ou algo assim. Dizem. O dono está aqui. Ó. Não fui eu que botei. Mas não é só a Hands, a própria Randon Corp como um todo tem muitos desafios ali, eu tô imaginando. Tem várias frentes que a gente está, mas para mim a Hands é um exemplo que materializa essa transformação toda que a gente está falando. Tem 2 exemplos que eu uso. Se tu me permitir, deixa eu contar o outro primeiro. Vai lá. Que é o eixo ESIS, né? Quando a gente colocou a tração na carreta, vamos brincar assim, né? Uma carreta, a lógica sempre foi ser puxada. Aí nós vamos lá, dentro dessa forma diferente de pensar, essa mudança de mentalidade, inclusive dos nossos engenheiros, e a gente diz assim, mas não dá para botar uma tração quando a carreta está descendo, ela guardar energia para quando ela estiver subindo, um dos eixos tracionar, e se ele tracionar numa subida, o consumo de combustível vai ser bem menor.
e aí tu vai ter um custo na operação. Só que para mim, qual foi a grande inovação desse processo? A forma como a gente fez. Esse projeto seria um projeto de engenharia tradicional de 5, 6 anos, minimamente, talvez 7 ou mais. Nós fizemos esse projeto entre a concepção e a comercialização da primeira unidade 3 anos. Isso é inovação. Mas por quê? Por trás desse projeto, que foi liderado pelo nosso IHR, pela turma nossa da engenharia, tinha 3 empresas do grupo, tinha 6 empresas fora do grupo e tinha 5 startups. Lógica da abundância. Você criou um ecossistema. Lógica da abundância. Um ecossistema, tinha gente trabalhando, todo mundo com o mesmo propósito, onde a gente desafiou uma mentalidade tradicional da engenharia de um projeto com essa robustez. Daquela sequência lógica para algumas coisas paralelas, com aceleradores. Testar, e aí tinha coisa que a gente decidiu não fazer dentro de casa, a startup fez, outros a gente trouxe de fora. Então a VEG, por exemplo, foi uma parceira na parte da bateria. Naquela época, era uma das poucas que estava nesse processo. Aí quando a gente fala do exemplo do eixo ESIS, todo mundo diz, pô, isso foi uma baita inovação. Para mim, a inovação foi na forma. Tu trazer um projeto que poderia levar 6, 7 anos para 3 anos, com essa robustez, esse nível de tecnologia e com a orquestração desses atores... Ou seja, com a liderança ajudando, essa orquestração é a liderança atuando. É a liderança. Então, de novo, isso é fruto de um trabalho que vem lá de trás, de mexer na mentalidade das pessoas. E a Hands não é diferente, porque se tu for pensar, Eden, eu chego nessa parte de serviços, acho que 2021, quando a gente está terminando esse processo, né, de transformação mais organizado, aí uma das verticais que a gente queria dar uma outra conotação era serviço. E eu fui um dos provocadores porque eu tive um trabalho de foresight que eu participei lá atrás, que o professor disse o seguinte, ele disse, toda indústria no futuro também vai ser uma empresa de serviço. Isso faz uns 7, 8 anos que eu ouvi. Aquilo me marcou. E ficou sempre na minha cabeça, né? O que ele está querendo dizer com isso, né? E hoje a Hands materializa isso. Quando tu coloca uma camada de serviços entre a fábrica de implementos, de autopeças e o teu cliente, tu cria uma fidelização desse cliente como jamais visto. Porque eu não vou vender a carreta, eu vou financiar a carreta, eu vou locar a carreta, eu vou criar a cota de consórcio para a carreta, eu já vou vender a carreta com seguro ou um seguro carga. É um kit, é um pacote. Eu tenho uma solução hoje de capital de giro para esse transportador, né, junto com o embarcador. Então a gente começa lá em 21 a pensar assim, ó, nós não podemos mais ser só um banco de montadora e um consórcio para a carreta random. Como é que nós vamos criar uma plataforma de serviços para transporte e logística, né, que a gente consiga chegar nisso daqui a alguns anos? Aqui nasce o conceito da Hands. Ou seja, eu tenho que sair de um banco de montadora para um banco de transporte e logística. Eu tenho que sair de um conceito de unidades para uma plataforma. Né, mas mais uma vez... Mudança de mentalidade. E aí, como foi um dos grandes... que a gente fala com a tua ex-empresa, a gente criou uma empresa de locação. Porque o nosso cliente começou a dizer o seguinte, eu quero comprar 100 carretas, só que eu quero financiar 50, eu quero locar 30 e eu quero 20 cotas de consórcio para quando terminar essas 30 locadas eu já ter o ativo. E outras 20 ali, assim. Bom, nós não tínhamos locação. Aí a gente foi para o mercado, ó, de novo, não tenta empurrar a lógica da indústria, eu vou para dentro de casa, vou fazer uma empresa de locação de carreta random. Nós fizemos o contrário. Vamos para o mercado entender como é que eu monto um negócio de locação que possa chegar na gestão da frota e na melhoria do TCO do cliente. E aí a gente vai ouvir o embarcador, o transportador, o próprio motorista do caminhão e a gente entende como montar essa empresa, volta para casa. E a primeira dilema que a gente tem que trabalhar dentro de casa é explicar que nós não iríamos fazer uma empresa de locação de carreta random. Nossa, aí já morreu uns 2 ou 3 né, da Randon Corp, né? Sim. Porque como assim, a né? lógica de uma empresa de locação de carreta random é uma lógica de escassez para atender a random.
Só que se o cliente precisa de um produto que a gente não tem para oferecer naquele momento, tu não vai atender o cliente? Você está perdendo o mercado. Então não é só o cliente. O cliente é o mercado, fala mais alto porque ele traz o mercado junto. E aí a gente vai procurar a Gerdau. Em 6 meses a gente coloca de pé essa empresa. A Gerdau não entendia muito de locação também, mas a gente tinha fit de cultura entre as duas empresas. Criamos uma empresa 50-50, nenhuma é controladora. Olha quantos paradigmas vão sendo rompidos. Em duas empresas tradicionais, uma quase centenária, outra já mais centenária. Então... E a gente vai quebrando, não pode ser só locação de carreta randon, tem que ter um sócio, vai ser um negócio 50-50 e tem que ter um fast track, né? Tem que ter tecnologia embarcada, porque lá no final a gente não quer locar por locar, a gente quer ser uma solução de gestão de frota para o cara. E só foi possível isso dentro da Gerdau e da Randon Corp porque elas estão fazendo seu processo de transformação. E aí é o que o pessoal às vezes não entende, as grandes organizações, que é onde eu tenho mais espaço para falar. Antigamente a gente chamava, tu vai lembrar, quando começou essa onda das startups e tudo, uma Randon era chamada de incumbente. Deram um nome para as grandes organizações que não sabiam se conectar com startup, não tinha essa mentalidade ágil. É verdade. Puxa, aquele nome me incomodava. Eu não quero ser chamado de incumbente, né? Porque o incumbente era aquele cara que é grandão, mas é um Titanic. Navio transatlântico. É um transatlântico, mas ele não tem a velocidade e agilidade de uma lancha. Então, quando um incumbente começa a se conectar com startup, começa a trazer esses métodos, ele tem uma força, Éder. O que a Randon Corp significa, o que uma Gerdau, outras empresas que estão fazendo seu processo de transformação significam hoje no mercado, inclusive para as próprias startups, é muito grande. Sim. Isso é ESG. A gente fala tanto de ESG. Para mim, responsabilidade social é quando as grandes organizações fazem o seu tema de casa, entendem da sua força e da sua potência para mudar o ecossistema e ajudam a mudar o ecossistema. A Randon e a Marco Polo podiam ter cruzado os braços e não ter feito o Instituto Hélice. Mas a gente entendeu que na lógica da abundância não bastava a Randon e a Marco Polo avançar. A região precisa avançar, né? Porque mas tem gente avançando é melhor para todo mundo. Mas ganha. Infelizmente, ainda hoje tem grandes, médias, pequenas empresas que ainda não entenderam esse jogo. Infelizmente, porque o tempo está passando, né? E assim, o prejuízo também, infelizmente, não é só deles, né? Porque o sistema poderia ser mais forte, mais robusto, tivesse mais agentes, mais partícipes ali envolvidos. Nosso tempo é curto, eu acho que a gente ficaria aqui mais umas 3 horas conversando, mas antes de a gente ir para os finalmente, tem 2 pontos que eu gostaria de te ouvir um pouquinho. Um é do Instituto Unitea. Isso. E o outro é do seu livro. Queria que você falasse um pouquinho de cada, né, para o público, para a audiência que está aí nos ouvindo, alguns vendo, e depois vão ler também a nossa matéria. Então, é super importante, são 2 frentes. Assim. Primeiro, teu livro, que tem muito conteúdo, e do Instituto, que eu tenho certeza que tem um diferencial também. O Instituto faz parte da minha transformação, né? Eu conto isso sempre que eu posso, porque uma das minhas alavancas pela dor foi quando a gente teve o diagnóstico da nossa filha no espectro, que abriu, né, Éden, um mundo novo. Assim como toda essa miopia digital abriu um mundo novo na organização. E eu escrevi até um artigo recente, essa semana, dizendo que ao encontro do novo, né, foi o título que eu coloquei, porque o novo não pode ser encarado como uma zona de medo, é um chamado. O autismo foi um chamado que me permitiu, inclusive, me revisitar, não só como pai, como marido, como família, mas como profissional. Que eu podia ter negado isso, podia ter me colocado como muitas famílias e pais têm dificuldade de até aceitar esse diagnóstico, e a gente potencializou nisso de tal forma que hoje virou um instituto. De novo, transformou numa oportunidade. Uma oportunidade é um chamado para te fazer coisas diferentes e grandes oportunidades. Hoje tem mais de 500 famílias aqui na região de Caxias
que são atendidas também por esse instituto, tudo de forma gratuita. Que bacana. Mas Parabéns. de uma lógica que veio lá da minha esposa, que foi pegar o material que a gente aprendeu lá nos Estados Unidos sobre autismo, que o nosso diagnóstico foi lá, e replicar e compartilhar aqui. Né? E o livro, ele também é uma lógica de compartilhar. Porque eu lá em 2015, 2016, com essa questão pessoal do autismo, com a questão da miopia digital, eu comecei a ficar mais atento a observar o mundo real e escrever sobre como ajudar a fazer essa mudança nesse mundo real. Então eu fui escrevendo artigos de 15, 16 em diante. Quando chegou a Covid, cara, eu tenho um livro aqui. Eu tenho um material muito rico, precioso, que inclusive tem um tempero que é a minha própria transformação, são os bastidores da transformação da Randon Corp, que eu tenho que dividir isso. E aí eu transformei ele num livro, né, que foi publicado ano passado, em setembro. Está sendo um sucesso de vendas, porque ele é um livro de uma linguagem simples, é um executivo falando com outros executivos. Mas trazendo casos reais, casos reais. Não é algo, eu penso que, né? Inclusive eu consegui. Tem uma vivência sólida aí. Talvez eu consegui pela questão da minha academia, mestrados que eu fiz também. Depois eu fui dizendo, esse é o tal conceito. Eu fui descobrir a ambidestria, o que era, depois de já estar fazendo. Ah, não, tem um conceito chamado ambidestria. Não, é isso aqui que eu estou fazendo já dentro da empresa. Né? Nem sabia o nome, mas fazia, né? Ele foi juntando e ele ficou tão poderoso, e tem uma parte do livro muito para profissionais de pessoas e cultura, líderes, que como eu estava no RH liderando, sendo um dos líderes dessa transformação de cultura da Randon Corp, tem quase que um roadmap que a gente conta ali como isso foi acontecendo e quais as chaves que a gente foi priorizando. Não tem certo ou errado, né, Eden? Mas tem ali um case brasileiro, de uma empresa tradicional brasileira que se reinventou nos últimos anos de uma forma extraordinária. E se souber ler e aproveitar, de novo, tem um roteiro. Pode não estar a solução pronta, a receita que não é mais tão simples e só tão complicado. O mundo está mais complexo. Né? O próprio, falando de liderança, né? A própria questão do mundo híbrido, remoto, distância, isso e aquilo, é um desafio a mais para a gente. A questão da velocidade dessas mudanças que elas vêm ocorrendo, né, Daniel? Sim. Cada vez mais tornando esse cenário mais complexo, com o contexto mais difícil. Então, ter um guia, vou chamar assim. Ele virou um guia, Eden. Né? Tanto que o pessoal está dizendo assim, pô, Daniel, primeiro, ele conecta a emoção, porque quando eu me torno vulnerável também de contar a minha história, não ter medo de contar essa história, eu também estou dizendo para outros executivos que esse é um canal de conexão, de criação de vínculos que a nova liderança precisa. Essa é uma grande transformação. Porque até ontem... Né, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? E era uma fraqueza você mostrar que você também estava vulnerável. Né? Então, e hoje é uma fortaleza. E sabe como eu aprendi isso com o autismo? Porque quem conhece um pouco do espectro do autismo, eu tive que ir ao encontro da minha filha. Eu tive que aprender a criar vínculos com a minha filha. E eu tenho 3 filhos, então já tinha 2 filhos antes, né? E na minha criação mais alemã, regime alemão, etc., os filhos que tem que criar vínculo contigo, né? O pai, o poder, o controle está no pai, está na mãe, então eles que vêm. E na Sofia eu me dei conta que era um mundo totalmente novo para mim, que eu tinha que ir ao encontro dela, conseguir, só com esses vínculos é que eu conseguiria trazer ela por uma outra realidade. E se a gente for fazer uma analogia com o gestor e o líder, é exatamente a mesma coisa. Então foi um aprendizado na vida real que me trouxe para a vida profissional, porque assim, o gestor às vezes não está preocupado em criar vínculos. Ele está preocupado em aplicar receitas de bolo, manter rotinas, manter processos. O líder cria vínculos. Ele sabe como potencializar o Eden, ele sabe como potencializar o Daniel, ele sabe aonde estão as tuas dores, ele vai em busca disso, né? Até porque é uma busca genuína, né? E quando você aprende a de fato querer ajudar
e a entender esse próximo. E aí isso, óbvio, no teu caso em específico, você teve um outro gatilho ali, também além da busca pela própria Randon Corp. Mas as duas foram tão poderosas e têm quase a mesma intensidade, viu? Transformacionais, né? Foram alavancas de transformação. Coincidentemente, e talvez até por tudo que a gente lê, inclusive os seus artigos, eu costumo dizer que assim, hoje em dia você precisa ter uma liderança transformacional, inspiradora das grandes mudanças. É isso aí. Porque você só vai conseguir fazer a mudança que você precisa, seja na tua vida pessoal, seja no trabalho, seja no clube que você participa, onde quer que você... Se você conseguir fazer a transformação. E para isso você precisa inspirar essa mudança. Você precisa conectar as pessoas, né? Tu não inspira sem conectar, sem criar vínculos, né? Então, é extraordinário, assim, se fala muito também de liderança humanizada hoje. O que é a liderança humanizada, se não a liderança que conecta, que ouve, que escuta, que compartilha, né? Então, eu hoje tenho uma clareza muito grande, Eden, de que o meu papel é muito maior do que ser vice-presidente executivo da Randon Corp, que ser CEO da Hands, e que ser conselheiro, educador, enfim. Educador talvez é a grande palavra, assim, né? Porque eu não dedicar boa parte do meu tempo hoje dentro da Randon e fora da Randon para ajudar que outros líderes consigam fazer a sua transformação e novos sistemas imunológicos sejam retreinados, talvez eu não vou estar cumprindo a minha essência hoje, que é fazer isso, né? Bom, Daniel, infelizmente, assim, eu tinha, de verdade, aqui tem umas 20 perguntas aqui na cabeça. Se me deixar falando, eu vou falar também, então. Mas o Bruno aqui já me deu uns como é que chama aquele negócio do cinema lá? Eu vi uma mãozinha ali assim, já. Corta, já deu, né? Então, mas assim, primeiro de tudo, muito obrigado por compartilhar, né? Eu acho que esse ato de compartilhar faz parte dessa jornada transformadora que você vem empregando. Então, parabéns por ela. Obrigado, né? Né? Obrigado pelo seu tempo. A gente sabe que o tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem hoje. Mas tenho certeza que a audiência, seja ela da revista, do podcast ou do YouTube, super bem investido. Vão ficar bem felizes em poder ouvir. E quem quiser aprender com o que você trouxe aqui hoje, tem muita dica boa aí. Então, muito obrigado. Essa matéria vai estar na 36ª edição da revista, nos nossos canais de podcast, do YouTube. E, Daniel, as portas estão abertas. Mais à frente um pouco, se você tiver um espaço na agenda, fazemos uma segunda rodada. Vamos fazer o seguinte, o segundo livro já está na cabeça, daqui a 1 ano e meio ele deve sair. E aí a gente faz uma nova... e volto aqui para falar, né, desses aprendizados dos últimos anos daí, né? Fantástico. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço aí.